Sejam Ok, bem-vindos ao nosso meeting do GPEC, Insuficiência obrigado. Cardíaca em África, o que sabemos, ministrado pelo Dr. Humberto de Moraes, médico, cardiologista do Hospital Militar Principal, Instituto Superior, Centro de Estudos Avançados em Educação Médica da Faculdade de Medicina da Universidade Agostinho Neto. Que honra, Dr. Humberto. Fique à vontade. Seja bem-vindo. Obrigado, queria só dizer boa tarde. Queria agradecer a um grande amigo meu, o Dr. Pedro Albuquerque, que está no sonho, mas achou por bem ouvir aquilo que eu tenho para contar. E eu queria começar por dizer que o que eu vou falar é mais uma história que o professor Howard quer ouvir de mim, porque castigar os ouvintes não cardiologistas com este tema seria, de facto, impróprio. Então, eu prefiro contar uma história, como sempre faço. E o título é muito simples, a ciência cardíaca em África, o que sabemos. Eu depois pensei, mas poderíamos acrescentar o que sabemos, o que não sabemos e o que gostaríamos de saber. Mas achei que assim ficaria bem. Ups, isto não anda. Eu costumo dizer, apresentar este slide sempre, que não tenho conflito de interesse a declarar. Eu, quando comecei a medicina, não sabia o que isto era. Agora, como dizem que é uma moda, tem que se dizer isto. Então achei por bem dizer que não tenho conflito de interesse a declarar. Ou seja, eu não estou aqui a defender nenhuma instituição, eu não pertenço a nenhuma instituição digamos assim, e não recebo qualquer, digamos assim, de dinheiro para fazer esta palestra. E, portanto, não tenho esses interesses. Mas tenho aquilo que eu disse, tenho uma história para vos contar, que é uma história da minha vida. São 46 anos que eu gostaria de tratar aqui. E porquê que são 46 anos? Porque é os anos que eu levo já na academia. Não é? Entrei na Academia Militar de Medicina de Leningrado em 1978, juntamente com aquele doutor Pedro que eu falei, que é o oftalmologista, e não me vai deixar mentir naquilo que eu vou dizer aqui. Ou seja, após termos terminei a academia em 1986, voltei para Angola, e como aquilo é uma academia militar e tinha uma componente da Marinha de Guerra, eu sou médico naval, para além de ser cardiologista, sou especialista em medicina naval. E ao ser especialista de medicina naval, trabalhei na Marinha de Guerra Popular de Angola, de 1986 a 1990. Nessa altura, foi necessário formar uma série de cardiologistas. Como vocês devem saber da história, nós tínhamos muitos colegas cubanos aqui a trabalhar e, na altura, o contingente cubano teve que sair. E, nessa altura, as nossas FIAs, os nossos dirigentes, acharam por bem mandar formar, e era necessário mandar formar pessoal para fora. E aí nós tivemos a sorte de ir a Portugal e fizemos a especialidade de cardiologia em São Francisco Xavier, em Lisboa, de 1991 a 96. Ainda fui cardiologista de 96 a 99 em Portugal, porque estava naquela fase de transição de vinda para Angola. E em 2000 aconteceu esse facto e eu acabei por vir para Angola e estou a exercer cardiologia praticamente desde essa altura. Durante esse tempo eu fui chefe de departamento de cardiologia desde 2000 a 2011. Posteriormente, durante este tempo, fiz duas pós-graduações, uma em ecotransesofágica e outra em imagem cardíaca, respectivamente no Hospital Santa Marta e no Hospital Vila Nova de Gaia, em Portugal. Depois fui subdiretor médico do Hospital Militar Principal de 2012 a 2017. De 2017 tive em inatividade temporária por doença e em 2020 reformei-me como coronel médico e atualmente sou consultor hospitalar numa instituição hospitalar aqui em Holanda. Como costumo dizer, eu sempre achei que era necessário tratar doentes, ensinar e fazer um pouco de pesquisa.
E por isso, desde 96, e anteriormente eu já pertencia ao Núcleo de Ciência Cardíaca do Hospital São Francisco Xavier, que era dirigido pela professora Fátima Ceia, e de 96 a 2004 eu fui membro do investigador do estudo Épica, que é importante saber esta história para perceberem depois o que é que nos motivou a tudo isto. Depois também fui professor, entre aspas, e itálico, da cadeira de Fisiopatologia e Sinologia Médica da Faculdade de Medicina da Unijan Piaget, durante 5 anos. E depois de ter conhecido o doutor, o professor Mauer, quando ele foi nomeado diretor ou chefe do CEDUMED, ele, da Universidade de Agostinho, ele convidou-me a ser investigador convidado desde outubro de 2022. Ora bem, esta história toda para contar isto, porquê? E porquê que eu me propus falar-vos um pouco de insuficiência cardíaca em África? Isto, a Europa não tem nada a ver com a África, como é óbvio, mas tudo começa aqui. Tal como vos disse, a insuficiência cardíaca foi sempre a minha grande paixão. Eu costumava dizer que eu fazia a consulta dos corações grandes. A gente depois percebeu que nem todos os corações grandes tinham insuficiência cardíaca. E nem todos os insuficientes cardíacos tinham um coração grande. Não consigo perceber o que é que tem alguém que está a falar. Ok. E então, este é um estudo publicado em 2002, portanto, há 22 anos atrás, no qual nós estudamos a prevalência da insuficiência cardíaca crónica num país da Europa do Sul, que é em Portugal continental. E o estudo chama-se o estudo Épica. Ora bem, o objetivo deste estudo foi determinar a prevalência da insuficiência crónica em Portugal no ano de 1998. Foi um estudo epidemiológico transversal. Os critérios de diagnóstico na altura foram quadro clínico e critérios ecocardiográficos de disfunção cardíaca. E aí é que começa o grande dilema. Era como definir, naquela altura, em 1998, a disfunção cardíaca. Depois vou-vos contando como é que isto foi sucedido. A população-alvo foram os utentes de centro de saúde. A método de amostragem foi aleatória. Inicialmente, os clínicos gerais. Estavam previstos 500 clínicos gerais, estratificados por distrito e proporcional à população dos distritos, e uma amostragem sistemática dos utentes de cada clínica geral, estratificada por escalão etário. Ora bem, nós prevemos 500 clínicos gerais para 26 utentes, era um total de 13.000 utentes representativos de Portugal continental completo. Conseguimos escrutinar 6.300 utentes e foram analisáveis 5.434. Como disse, cada investigador aplicou um questionário a um máximo de 24 utentes. Não vos vou cansar com isto, mas ele tinha assim uma estrutura de quem é que entrava no exame, quem é que parava e quem é que ia fazer os exames complementares de diagnóstico. Uma vez que era impossível fazer exames complementares a 6.300 utentes escrutinados. E depois a parte de estatística foi a custa do professor Gouveia, e ele fez isto tendo em conta os objetivos do estudo. Ora bem, tal como vos disse anteriormente, naquela altura, nos anos 90, a insuficiência cardíaca dividia-se assim. Era um doente que tinha uns sintomas. Os sintomas, alguns deles eram muito pouco... alguns deles eram sensíveis, como a dispneia, mas eram pouco específicos. E, em contrapartida, aqueles que eram muito específicos eram pouco sensíveis. E, portanto, havia necessidade de se ter um padrão de ouro para definir a tal disfunção cardíaca. E naqueles anos, insuficiência cardíaca era igual a queixas e disfunção sistólica do ventrículo esquerdo. Nos anos 90 apareceram muita, diremos assim, muita
literatura a falar da dita disfunção diastólica, que agora nós chamamos de disfunção sistólica preservada. Mas ninguém se chegava à frente, como se costuma dizer, assim de uma forma muito corriqueira, para dizer quais eram, de facto, os sinais de disfunção diastólica. Depois nós sabemos que era o Doppler celular e depois o Doppler da mitral, pronto, e por aí adiante, para tentarmos definir bem a disfunção diastólica ou disfunção sistólica preservada. E como vocês veem aqui, eu fui o responsável pela parte ecocardiográfica do estudo EPICA, e eu fui mais atrevido, mais avante, e disse, por que não considerar também a lesão valvular moderada ou grave, como causa de insuficiência cardíaca, a lesão do periocárdico, porque nós víamos muitos doentes com queixas sugestivas de insuficiência cardíaca, mas depois quando punhas a sonda não encontravas nada nas válvulas, com uma função ventricular até mais ou menos razoável, não se via mais nada, mas ele tinha uma pericardite constritiva. E o nosso estatística, que era gastroenterologista, fartava-se de rir, porque dizia assim, olha, houve um que fez o nosso questionário, mal fizeram um eco, ficou internado, tinha um derrame pericárdico. E, portanto, para dizer o seguinte, que nós não nos podíamos cingir a insuficiência cardíaca, um conjunto de sinais e sintomas, mais disfunção cardíaca, que depois não sabíamos bem definir. E isto era muito discutido digamos assim, na Sociedade Cardiológica na altura. Havia os defensores da ecocardiografia, e eu apresentei ao grupo de trabalho estes critérios que eu retirei da literatura, e ia apanhando aqui e lá, e acolá, e nós definimos isto. E eram os grandes defensores dos BNPs e posteriormente para os BNPs, que era uma análise de sangue, e fazíamos o diagnóstico de insuficiência cardíaca com isto. Eu, pessoalmente, só depois de ver para crer, como disse o São Tomé, e, portanto, só depois de ver que o doente tem mesmo disfunção cardíaca e ver se os pró-BNPs estão muito altos, está bom, está o diagnóstico feito. Mas, de qualquer das formas, isto era uma grande discussão, e para se publicar este paper que eu vos mostrei logo no início, tivemos o apoio, diremos assim, de uma grande figura da insuficiência cardíaca, um indivíduo da Escócia, o escocês, que quando discutíamos isto com ele bebia 2 garrafas de vinho tinto português, que era muito bom. Então, e quando a terceira nós já queríamos ir dormir, ele pegava na garrafa e levava para o quarto. Isto é uma brincadeira, mas é uma brincadeira real, que eu vivi durante este tempo que fizemos este estudo. E aqui, isto vocês não vão encontrar nunca em nenhum lado escrito, porque eu acabei por não conseguir levar a minha avante, e era uma área que eu gostaria de ter defendido, mas não consegui. Então, nós distinguimos muito bem 6 grupos de disfunção cardíaca: a disfunção sistólica, a diastólica, a disfunção valvular, a disfunção pericárdica, a disfunção das cavidades direitas, e uma miscelânea de disfunções que não eram, diremos assim, em bom português, nem peixe nem carne, mas o coração não era normal. E então, o que é que encontramos neste estudo? E desculpem estar-vos a cansar com estes dados do estudo, porque isto é que é a base para o qual eu depois me lancei naquilo que vamos discutir a seguir. Encontramos que havia uma prevalência de 4,4% na população e que, de facto, como vocês podem ver neste gráfico, ela aumentava drasticamente à medida que a idade aumenta. Não havia diferenças significativas da prevalência nos homens e nas mulheres, e depois, inclusive, conseguimos, baseado naquele slide que eu vos falei, daquela estrela de David, nós aqui tentámos ver qual era, ou estimar, pelo menos, a prevalência das diversas tipos de disfunção. E podem ver que a disfunção sistólica é de 1,29, 1,3, e a função com função sistólica preservada era de 1,3. Portanto, não era muito longe daquelas estimativas, ou das estimativas de prevalência da insuficiência cardíaca dos estudos
até então realizados. Bom, como tínhamos uma grande base de dados e tínhamos muito por onde escrever, acabámos depois por publicar 4 artigos sobre o mesmo tema, não, sobre a insuficiência cardíaca, e de facto esses artigos têm sido citados ao longo destes anos, ainda estão vivos. Bom, depois disto, e como podem ver aqui no canto esquerdo, o estudo português está aqui, 4,4% da prevalência. Passamos já àquela pergunta: o que é que sabemos? E neste caso é o que é que não sabemos. É que em África, e depois o professor Howard pode falar um bocadinho sobre isto, porque ele chamou-me a atenção que isto não é completamente verdade, mas aqui estão estudos populacionais, não são ilações tiradas dos hospitais, nem são, diremos, prevalências de doenças internadas, não. Isto são estudos populacionais, no qual a ecocardiografia foi como o gold standard ou o padrão de ouro para definição de disfunção cardíaca. E como nós vemos, a primeira coisa que quem olha para a tela do lado direito, está aqui o meu ratinho, o que é que diz sobre a África? A África é que não temos dados ou data missing, ou seja, estudos populacionais de prevalência em África sobre insuficiência cardíaca não existem. Bom, tal como vos disse no início, em 2002 tínhamos publicado aquele artigo sobre a prevalência da insuficiência cardíaca. Não sei se isto é coincidência ou por simplesmente um ciclo de vida. Em 2022, 20 anos depois, o professor Mauro Gonçalves, que eu acho que vocês todos conhecem, colocou-me um desafio. Foi avaliar a tese de fim de curso, ou trabalho de fim de curso do Dr. Arthur Alfredo. Eu olhei para aquilo e achei que a tese estava muito jeitosa, estava muito engraçada, muito bem feita. Então, disse por que não tentar escrever um artigo. E foi aí que começámos a escrever o artigo. Tive a sorte de conhecer o professor Howard, na altura, que era um professor que nos dava umas aulas de estatística. Não sei se vocês recordam do nosso curso, 90%, não é? E como ele nos dava essas aulas de estatística, ele disse: e por que não aproveitar estas aulas de estatística para fazer a estatística desta base de dados que estava muito bem feita? Claro que isto tem sempre uma introdução, e vejam, quando eu comecei a estudar insuficiência cardíaca sobre este assunto, há 30 anos atrás, diziam que havia 15 milhões de indivíduos. Agora já dizem que são 64,3 milhões de indivíduos que sofrem de insuficiência cardíaca em toda a parte do mundo. Em Angola, é aquele lei que nós costumamos pôr, em Angola não há estudos publicados sobre isto, e, portanto, nós decidimos fazer desta tese de fim de curso um estudo retrospectivo, observacional e transversal sobre o perfil clínico dos doentes internados por insuficiência cardíaca aguda no maior, diremos assim, hospital terciário do país, o Hospital Américo Boa Vida. E como podem ver, é um estudo retrospectivo, e por isso nós tivemos uma população-alvo de 490 indivíduos. Infelizmente, para aí quase metade, ou um bocadinho menos de metade, foram excluídos do estudo por diversas razões. Uns tinham os registros clínicos mal feitos ou incompletos. 14% tinham uma idade inferior a 18 anos, ainda não interessava ver crianças e adultos no mesmo estudo, e 29% não tinham critérios para o diagnóstico de insuficiência cardíaca, e por isso foram só incluídos 257 doentes. Podemos ver que 55,6% eram do sexo feminino, e a média de idades foi de 50 anos, com o desvio padrão de 16 anos. Aqui, como não havia nada escrito, e como digamos assim, fazer só um estudo meramente descritivo era pouco, eu decidi, na altura propus aos colegas,
e nós decidimos comparar, pelo menos, aqueles que tiveram alta vivo com aqueles que faleceram. Então, e como podem ver, nós vemos, a base de dados era relativamente grande, onde foram incluídos os fatores de risco, e o maior fator de risco, aqui apontado, é que havia uma associação entre o sexo e a possibilidade de morrer, com uma associação que significa com um P inferior a 0,05. Em relação às etiologias, aqui é uma coisa engraçada, também havia uma associação entre a probabilidade, digamos assim, entre o grupo de doentes que faleceram e a cardiopatia dilatada, e não havia, em relação ao tipo de insuficiência cardíaca, nomeadamente se era de novo ou era agudamente descompensada, mas vejam que aqui a classe 3 e 4 da ANIA eram claramente mais frequentes, ou seja, uma associação entre a classe funcional da ANIA, que é quanto mais grave os doentes forem, isto também era de esperar, a maior probabilidade de falecer. E por último, não. Aqui também se reflete um pouco tudo o que está por trás disto, e por isso é que depois nós vamos ver na análise da regressão linear, vamos verificar que somente uma variável foi significativamente diferente. Ou seja, estou a falar dos doentes que faleceram, eram mais hipotensos, tinham mais estresse respiratório e tinham uma fração de ejeção menor. Aqui nós também analisamos os fatores precipitantes, as comorbilidades e as complicações. E, portanto, eu não vou... quem quiser depois ler o artigo, ele está publicado, embora não seja uma revista referenciada. Na altura ainda não conhecia a revista do professor Auer, que teria preferido 1000 vezes ter mandado para lá, se ela fosse aceita. E aqui está aquilo que foi o fruto, para mim, o fruto, um dos maiores frutos que eu colhi do curso do professor Howard. E aqui volta outra vez àquela parte, desculpem lá, do ética, é que nós tínhamos uma equipa de investigadores, conjuntamente com uma equipa com um grande estatística, e pessoas que gostavam de fazer isto. Fazíamos do ponto de vista fora das horas de trabalho e por carolice, como costuma dizer. E para dizer que das análises que fizemos haviam várias variáveis que estavam associadas a uma maior probabilidade de falecimento, mas só, não sei se é assim correto a parte da estatística que se diz, aprendemos isto já há muito tempo, há 2 ou 3 anos, mas com esta possibilidade de ter aprendido com o professor Howard, e foi ele que fez esta estatística, porque eu lhe pedi para fazer, e para isso estou muito grato, aprendemos imenso. Só a classe 4 da New York Association estava, diremos assim, era significativamente diferente nessa análise multivariada, com um odor eixo de 2,3. Quando olhamos para a etiologia, que era outra coisa importante, não vos vou cansar com estes números, mas vejam, a idade média das populações, e foram estudados, se não me engano, 21 ou 22, tivemos o cuidado de estudar 22 ou 21 ou 22 artigos. Vejam, a média de idades é inferior, salvo dois estudos em que tinham 60 anos, os outros eram inferiores a 60 anos. Portanto, é bom que fique claro que é este o princípio, que é uma das conclusões que nós tiramos do estudo e tiramos também da revisão que fizemos sobre este estudo. Vejam, em relação à etiologia, há uma grande diversidade. A maior parte dos estudos diz que a hipertensão arterial é a mais frequente, mas depende da área e da zona, como por exemplo aqui na Etiópia, a grande prevalência da etiologia mais prevalente, por exemplo, é 40,8%. É a valvulopatia. Aqui, outra vez na Etiópia, está aqui a valvulopatia e a insuficiência e a doença isquémica do coração. Na nossa série, o que nós encontramos é um achado bastante engraçado, é que
A hipertensão arterial, nós sabemos que hoje é um problema grave de saúde pública, e a cardiopatia dilatada foram as duas, com a mesma percentagem, foram as duas etiologias mais frequentes. A doença isquémica ainda é rara, pelo menos neste estudo, e nós temos vindo a estudar também, desde que cá chegamos, depois da nossa formação, nossa especialização, a estudar a doença isquémica, e hoje também temos publicado algumas coisas, e temos verificado que a doença isquémica está a crescer galopantemente, a uma velocidade fora de comum, e podemos dizer que nos próximos anos este quadro vai se inverter. Não quer que a hipertensão, não quer dizer que a hipertensão vá deixar de ser uma das causas principais, vai continuar a ser, mas a doença isquémica vai tirar muitas outras, vai tirar o pódio a muitas outras, como sejam a valvopatia, que no nosso caso também não foi grande, e nós tivemos ainda a cardiopatia de periparto, e como uma das etiologias da insuficiência cardíaca. Portanto, temos que olhar para isto e vamos ver se seria bom que um estudo daqui a 4 ou 5 anos saísse a verificar se isto muda de figura ou não. Depois, como estudámos mortalidade, eu peço desculpa porque aqui deve ter havido uma gralha, porque aqui não tem a amostra, e eu tenho a amostra dos doentes todos, não sei o que é que aconteceu a esta tabela, mas pronto, também para o caso não é o mais importante. Vejam que a nossa mortalidade, e eu aqui até dizia que os primeiros 1, 2, 3, 4, os primeiros 4 têm uma mortalidade relativamente baixa, até 10% é mortalidade intra-hospitalar. Depois temos uma série de países que reportaram uma mortalidade entre os 10% e os 20%, e depois também temos uma série de países, que é aqui em baixo, que têm uma mortalidade muito parecida à nossa, ou seja, que rondam os 20%. Infelizmente, nós não, este estudo feito pelo Alfredo não contemplou a terapêutica, e, portanto, qual foi a influência da terapêutica ou não terapêutica nesta mortalidade, nós não conseguimos estudar. Mas podemos ver que há uma grande dispersão, dependendo da população, se são todos internados, se são internados de ambulatórios. Portanto, o que é certo é que isto aqui dá-nos com que pensar. Temos que fazer mais estudos, mais assertivos, com melhores, diremos assim, variáveis para apurarmos se isto que o Alfredo encontrou é um epifenómeno ou é mesmo assim, ou se nós vamos conseguir melhorar de facto esta mortalidade. Quero lembrar que é uma instituição pública, pode ser que uma instituição privada, que estudar que não tenha tantas dificuldades, possa eventualmente mostrar outra realidade. Por isso é que se fazem estudos com metodologias semelhantes para tentar encontrar ou resultados iguais ou resultados diferentes. E pronto, isto foi as típicas conclusões que a gente sempre tira num estudo destes, o estudo sugere que atinge quem a insuficiência cardíaca atinge pessoal de meia idade. A hipertensão arterial e a cardiomiopatia são as causas mais comuns, e esta síndrome, eu não diria doença, esta síndrome está associada a uma elevada mortalidade intra-hospitalar. Aquilo que disse, uma série de parâmetros que foram, ou variáveis que foram associadas a uma maior mortalidade, como o sexo, o masculino, a classe funcional, a hipotensão, choque aerogénico, a fração de injeção reduzida, a cardiopatia dilatada, mas somente a classe funcional 4 é que foi um preditor independente de mortalidade. E nós dizemos, e também isto é sempre muito bonito acabar assim os nossos trabalhos, que um estudo multicêntrico seria necessário para melhorar, ao caracterizar melhor a insuficiência cardíaca na nossa população. Bom, quando estava a preparar isto, já tenho 30 minutos de conversa, ainda tenho mais 10 minutos. Quando estava a preparar isto, que foi o ano passado,
caiu-me este estudo, Global Variation in Heart Failure Etiology, Management and Outcomes. Desculpem o meu inglês, mas é aquilo que eu aprendi em Baixo em Quilões, perto do Lubango, e, portanto, vi este, e eu disse, não, olha, nem é mais nem é menos, isto é mesmo para apresentar no fim da minha palestra, desta minha conversa que estamos a ter, né? E vejam, isto é um estudo que incluiu, para vocês verem, 23.341 participantes em 40 países de diversos rendimentos ou diversas rendas, e tiveram um seguimento de 2 anos. Portanto, o que eles tentaram analisar foram as causas, ou seja, a etiologia, a medicação, a hospitalização e a morte. O que é que eles encontraram? Eu puxo aqui o Lower Mild Income Countries e Low Income, que traduzem mais ou menos a realidade angolana. Portanto, nós já estivemos aqui no patamar mais de cima, agora estamos aqui um bocadinho no patamar mais de baixo, mas nunca... Nós, para não pagarmos os nossos artigos, eu e o professor Mauer dizemos sempre que estamos num low income country e não pagamos as coisas. E, portanto, também às vezes é bom pertencer a este grupo. Portanto, e o que é que nós podemos ver? Verificamos que nestes mesmos países o sexo feminino é mais prevalente, a deficiência cardíaca. Isto provavelmente tem a ver com as etiologias, a cardiomiopatia dilatada, as valvulopatias e a periparto. Já nos países de alta renda e média-alta renda, verificamos que predomina o sexo masculino. Eu aqui só pus uma brincadeira, aqui retificando, que até no JAMA nós conseguimos encontrar gralhas. Vejam, a soma do sexo feminino e o sexo masculino no Lower Middle Income Countries dá 5 e 5 são 10, mais 5 são 1, dá 110%. Portanto, eu consegui encontrar uma gralha neste artigo. Portanto, é só para dizer, foi uma curiosidade para desanuviar um pouco estes números todos. Quando olhamos para a classe 3 e 4, tal como encontramos no trabalho do colega, e que depois eu só tentei traduzi-lo em artigo, nós verificamos que, de facto, cerca de 60% dos doentes nos países de baixa renda apresentam-se no hospital, ou são admitidos no hospital na classe 3 e 4. E isto é praticamente uma regra, diremos assim, quanto mais ou seja, quanto menos é subdesenvolvido o país, menos indivíduos estão nesta classe funcional. Ou seja, eles aparecem no hospital de uma forma mais precoce, e uma grande maioria deles em classe 1 e 2, da New York Association. Isto também pode ser porque neste estudo, concretamente, foram incluídos doentes internados e doentes não internados. E, portanto, fazer assim extrapolações e extravasamentos não podemos. Temos que comparar aquilo que é comparável, não é? Mas daquilo que eu vi dos estudos em África que foram realizados no internamento, eram, diremos assim, a quantidade ou a percentagem de indivíduos em classe 3 e 4 era perto dos 80%. Portanto, tal como encontrou o colega na sua tese de fim de curso. Por último, falta aqui a relação diremos assim, das etiologias. E se vocês verem aqui o isquémico e a hipertensão, que está desenhado por o laranja e este azul esverdeado, vocês veem que, de facto, quanto maior, mais é desenvolvido o país, predomina praticamente doença isquémica. Enquanto que naqueles que são menos baixa renda, nós temos pouca doença isquémica, entre aspas, mas temos muita cardiopatia dilatada, ou hipertensão, desculpem, e muita cardiopatia dilatada. E também temos ainda, como vocês podem ver aqui, a cinzento, muita válvula reumática, muita doença valvular reumática. E podemos verificar, portanto, a inversão, diremos assim, ou a inversão de tendências, quando olhamos para os países
altamente desenvolvidos ou de alta renda. Vejam, desaparece praticamente a valvular reumática, aparece aqui um pouco, cresce a valvular não reumática, essencialmente à custa de quê? Da estenose aórtica do idoso, da doença degenerativa do idoso ou da doença degenerativa em geral, e de facto o que nós podemos ver é esta inversão de etiologias quando se vai dos países de baixa e baixa média renda para os países de média e alta renda. E o mesmo acontece um pouco, talvez, com a terapêutica. Muito embora, e aqui é a terapêutica do tratamento com insuficiência cardíaca, com fração de ejeção reduzida, portanto, não é qualquer insuficiência cardíaca, é só aqueles que tinham fração de ejeção reduzida, nós podemos ver que não estamos assim tão mal. Nos países como o nosso, de baixa renda, baixa média renda, nós usamos o bloqueador beta e está aqui. O bloqueador beta é este primeiro, totalmente do lado esquerdo, e nós podemos ver que utilizamos em boa como é que dizer, numa boa porcentagem. E os inibidores de enzima de conversão também. Portanto, cerca de 75% dos nossos doentes com insuficiência cardíaca e fração de ejeção reduzida estão relativamente bem tratados, quer com bloqueador betas, quer com as drogas do sistema renina-angiotensina, quer com mineralocorticoides, e vejam aqui no meio, eu não sei se vocês conseguem ver o ratinho, aqui no meio, com os três medicamentos, nós não estamos nada mal. Utilizamos ainda a digoxina, quer nós, quer os de renda média, baixa, porque a digoxina é digamos assim, um fármaco barato, e como é um fármaco barato, e acredita-se que ela, pelo menos, não mata mais, mas melhora a qualidade de vida, ele é ainda utilizado na nossa prática. E depois vejam aqui, isto aqui é glamouroso, ou seja, isto aqui que temos que inverter este quadro, é que a implantação de cardioesfericidade implantáveis que evitam a morte súbita em doentes com fração de ejeção reduzida, vejam, em países de baixa renda, praticamente não se coloca. Nós em Angola temos meia dúzia de doentes com cardioesfericidade implantados, mas vejam a grande comparação disto com os doentes com países com doentes em países de alta renda. Quer dizer, uma disparidade total e completa. Nós também temos que tentar inverter, uma vez que sabemos que há sempre um amigo, um vizinho, um parente, ouvimos falar que o fulano tal morreu, estava tão bem, mas afinal ele estava tão bem, não se queixava de nada, de repente caiu para o chão e morreu. E de facto, hoje em dia, cada vez mais é preciso chamar a atenção à nossa população para a existência da dita morte súbita. Aqui estes colegas também analisaram, e eu não vos vou cansar com este quadro, porque também tenho dificuldade de interpretá-lo e, portanto, não vale a pena a gente estar a escometear a verdade. O que é certo é que a proporção de mortes que ocorrem nos primeiros 30 dias depois da primeira hospitalização são francamente superiores nos países de baixa renda, quer depois da primeira hospitalização por qualquer causa, quer depois da primeira hospitalização por causa de insuficiência cardíaca ou por qualquer outra causa que não insuficiência cardíaca. E podem ver nestes gráficos aqui e nesta tabela que, de facto, a probabilidade ou a proporção e o risco relativo ao hazard de risco destes nossos doentes é significativamente diferente quando comparado com os outros países. Portanto, eu
sinceramente, não domino o suficiente de estatística para estar aqui a esmiuçar isto e, portanto, não vou, mas deixo a quem queira comentar este gráfico, depois ponho como deve ser, e o professor Álvaro, o professor Mauro, aqueles que fizeram a estatística como deve ser, podem ajudar-nos um pouco a discutir isto. Pronto, e as conclusões deste estudo é que, este estudo mostrou que em 40 países diferentes, com 4 tipos de países, de acordo com a renda baixa, média alta e alta, são diferentes as etiologias, o tratamento e, inclusive, os outcomes, e por isso podem servir para fazer um planeamento para melhorar a prevenção e o tratamento da insuficiência cardíaca. E aí tenho que vender o meu produto, que é o Registro Angolano de Insuficiência Cardíaca em Angola, o RADICA, que já nasceu há 2 anos atrás, mas não avançou, porque infelizmente ainda está numa incubadora, né? Pretendíamos descrever o perfil clínico e epidemiológico de tratamento dos doentes internados por insuficiência cardíaca aguda em Angola. Os específicos são os habituais, não vos vou cansar mais com isto. A metodologia é um estudo descritivo, prospectivo, transversal, visando descrever o perfil clínico e epidemiológico dos doentes internados por insuficiência cardíaca aguda. Discutimos muito esta parte transversal ou prospectivo e longitudinal, mas depois vimos que, se calhar, não tínhamos peito para fazermos o longitudinal, e o que nós pretendíamos era selecionar doentes consecutivos com idade superior a 18 anos, internados com o diagnóstico de insuficiência cardíaca, de acordo com as recomendações das diretrizes de 2021, sobre o diagnóstico e tratamento da insuficiência cardíaca da Sociedade Europeia de Cardiologia, em 6 instituições hospitalares de Belém e 6 hospitais provinciais. Pretendemos incluir 150 doentes nas instituições hospitalares em Luanda e 75 nos hospitais provinciais, totalizando cerca de 1.350 doentes. Serão excluídos do estudo os indivíduos com idades inferiores a 18 anos, grávidos e doentes que recusem entrar no estudo. Aqui está o DOI daquele artigo publicado não numa revista indexada, mas também não era propriamente predatória, porque não pediram dinheiro e não andavam à procura. A revista, infelizmente, que é o Cardio Suspeito, não foi avante, e acho que morreu com 2 ou 3 volumes editados. Muito obrigado pela apresentação e peço desculpa, foram 43 minutos da minha explanação.